preparando aqui para gravar. Aí. Bom, gente, então boa noite. Nós hoje temos a presença da Clésia Garcia, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, também é mestre e doutora, e conheci o trabalho da Clésia via Congresso da ABEM, e depois fui ler os outros trabalhos acadêmicos, né, e assim, lembrando que a intenção das rodas de conversa é justamente conhecer a produção acadêmica dos pesquisadores e, ao mesmo tempo, discutir, né, conseguir acompanhar o trabalho prático, né, porque não é só a gente escrever um trabalho acadêmico, mas a gente também tem uma prática, né, no coro infanto-juvenil. Então, é conhecer essas práticas e ter a oportunidade, né, de discutir, de dialogar, de conhecer mais a fundo, entender melhor o trabalho de cada pesquisador, de cada convidado. Então, obrigado a todos vocês pela presença e vou passar a palavra, então, para a Clésia. Boa noite, pessoal. Eu agradeço muito a Ana pelo convite. É sempre um desafio e uma alegria, né, compartilhar aquilo que a gente tem feito. Desafio porque, às vezes, são tantos detalhes que a gente quer contar e o tempo não permite, né, e os desafios da tecnologia, agora também a gente aprendendo um monte de coisa, mas, enfim, a tecnologia tem esses desafios, mas, graças a ela, a gente está tendo esses momentos que eu acredito que isso vai mudar de agora em diante, porque tem nos aproximado tanto, né? Eu acho que se tivéssemos apenas no presencial, essas experiências, essas trocas, né, não estariam acontecendo, porque tudo era tão presencial, né? Mas eu agradeço muito a Ana pelo convite, eu também agradeço a todo mundo que está aqui presente, que veio, os alunos, né, da Ana, e também eu estou vendo que tem pessoal de 2 grupos de pesquisa que eu participo. Eu tenho pessoal que eu estou vendo aqui eu tenho um grupo Criemos, né, que é Criatividade, Educação e Música. Estou vendo aqui Milka, Thaís, quem mais? Rita, Henrique, Hélio. Estou vendo também a Naide, que daí é do grupo de coro, Infanto Juvenil, grupo de pesquisa Mar de Corais. Aí nós estamos na linha de pesquisa de cor infanto-juvenil, estou vendo pessoas, assim, queridas, amigas, a Adeli está aí também, lá de Londrina, estou vendo a Ana Schreiber, lá de Curitiba, não sei se a Ana Schreiber continua lá em Curitiba, mas eu conheço ela da época de Curitiba, né, mas agradeço a presença de vocês, e eu quero, assim, compartilhar daquilo que eu venho desenvolvendo desde que eu concluí o doutorado o ano passado, né, a minha história, trabalhei muito com coro, iniciei praticamente a minha vida coral na igreja, tocando, regendo, depois licenciada em música, aí começaram as experiências, né, coro em empresa, tanto infantil quanto com funcionários, regendo, tocando, escrevendo arranjos, né. De 2002 a 2012, eu participei do projeto Um Canto em Cada Canto, então, eu era funcionária do município de Londrina, recém-licenciada, e Lucy e Oleide estavam iniciando o projeto, e aí eu fui aluna da Lucy Schmidt na UEL, na licenciatura, ela me chamou, então, aquele início, né, a gente desenvolvendo uma metodologia, acredito que no congresso lá internacional, Lucy e Oleide devem compartilhar as experiências no Um Canto em Cada Canto, e nesse projeto eu desenvolvia atividades também de arranjo, era monitora regente, monitora pianista, então a minha trajetória sempre transitando por coro em diferentes lugares, sempre com um pezinho na música popular também. Eu lembro que sempre quando tinha congressos, Festival de Música em Londrina, eu estava sempre transitando ali, acho que em busca de novas sonoridades para escrever arranjos, sempre adaptando arranjos, tanto para coros de empresa, coros adultos de igreja, quanto para os coros infantis. E agora na UFPE, eu estou há 5 anos aqui, eu saí de Londrina em 2013, eu me casei e
casei com um rapaz militar, então aproveitei a transferência dele aqui para o Nordeste para fazer a pós-graduação. Então, eu vim para o mestrado, para a UFPB, e o Luiz Ricardo foi meu orientador, e a minha pesquisa foi justamente sobre o projeto Um Canto em Cada Canto. Então, eu me ausentei do projeto em 2013, e aí em 2014 eu retornei com um olhar já distanciado para desenvolver a pesquisa. E aí o Luiz me puxou para a área de etnomusicologia, então foi uma ampliação da minha visão das práticas corais a partir da cultura, a partir do contexto sociocultural. E aí, já terminei o mestrado, fui para o doutorado, e na UFPE eu tenho, então, desenvolvido essas atividades de grupo de pesquisa, na extensão também, a pesquisa de doutorado foi desenvolvida num projeto de extensão, que nós tínhamos até 2007, aí ele foi interrompido, para a gente poder ampliar um pouco mais a participação da comunidade, e aí veio a pandemia, então estamos assim, stand-by, esperando o que vai acontecer, né? Eu estou vendo a Naide, eu falei de você, do grupo, do Mar de Corais, falei, né? Então tá bom, acho que todo mundo que chegou, eu dei oi. Quando eu fiz o mestrado, no projeto Um Canto em Cada Canto, muita ideia que eu não tinha, que eu não fazia, eu não pensava nessas ideias quando eu participava, né, porque eu tive o distanciamento, colaborou para eu definir o que eu ia fazer no mestrado. Então, por exemplo, todos nós que trabalhamos com coro sabemos que muitas pessoas só vão ter a chance de estudar música ou de ter um aprofundamento musical no coro, né? Nem todo mundo vai ter oportunidade de ir para uma escola de música, de desenvolver um trabalho mais aprofundado, no sentido de tocar um instrumento, de fazer uma aula particular de técnica vocal. Então, o coro, muitas vezes, é a escola de música de muitas pessoas, principalmente no Brasil, onde a gente sabe das limitações, do alto custo de manter uma aula particular, e a gente acredita que o coro é uma modalidade de ensino de música, né, que é muito abrangente. Então, desde questões da interação entre as pessoas, até os aspectos de percepção auditiva, afinação. Quantos de nós recebemos crianças que não tinham noção nenhuma de conhecer a própria voz, e no coro ela acaba descobrindo que ela tem uma voz aguda, né? Então, a gente sabe dos benefícios que o coro traz, crianças que às vezes chegam com problemas vocais, com acompanhamento de fone, começa a participar do coro, e a fono dá alta, porque o coro realmente contribui para uma melhor dicção, projeção, né? Crianças que são muito tímidas, que acabam interagindo e começam a se soltar, ou crianças que são muito elétricas, né? E no coro elas conseguem focar melhor, conseguem ter uma concentração. Então, a gente não tem dúvida de que o coro é esse espaço de educação musical, né? Não é apenas execução mecânica de repertório, a gente acredita nisso. Então, no mestrado eu trouxe essa perspectiva do ponto de vista do projeto Um Canto em Cada Canto. E quando eu terminei a pesquisa, eu fiquei pensando assim, nossa, o coro trabalha uma infinidade de possibilidades de educação musical. E aí eu comecei a refletir, o que o coro não trabalha? Porque não é possível que o coro seja uma atividade tão completa que nós nos achemos o último biscoito, né, do pacote, o coro trabalha tudo. Então, eu comecei a pensar criticamente o que o coro não trabalha. E aí eu estava lendo algumas coisas sobre Suanic, estava lendo Painter, alguns desses educadores musicais mais, né, da segunda metade ali do século XX. E aí eu pensei, o coro dificilmente trabalha, ou raramente trabalha, ou nunca trabalha a criação musical. A gente executa, a gente tem atividades de apreciação, a gente leva gravações de outros coros para né, inspirar os nossos cantores, ou até mesmo para eles verem, olha, como esse coro está executando essa música, nós estamos cantando assim, olha como é que eles gravaram. E aí eu comecei a pensar nisso, falei, o coro não trabalha criação musical. Eu, em toda a minha trajetória, eu nunca tive a oportunidade de criar algo no contexto do coro, do regente chegar e falar, olha, vamos criar uma música juntos para o nosso coral.
Então, com essa ideia em mente, eu parti para o doutorado, e tentando amadurecer isso de uma forma que pudesse tanto trazer ampliação da compreensão do coro, quanto uma modificação na minha prática enquanto regente. Então, essas reflexões nortearam o que eu desenvolvi no doutorado. Então, foi uma pesquisa que quem me orientou foi a professora Maura Pena, e foi muito interessante, porque talvez vocês conheçam o livro que ela escreveu em 1990, que é aquele que ela traz o conceito de musicalização da Violeta Gainza, e lá ela já falava que o coro poderia ser um espaço para improvisação musical, para criação musical. Então, quando eu fui fazer a prova do doutorado, houve essa identificação dela com o que eu estava querendo desenvolver, então ela me orientou durante todo esse trabalho. Eu estou vendo aqui que, acho que tem uma pergunta aqui no chat, vocês podem ir falando, tá, gente, se quiser me interromper também. Mesmo criando os arranjos coletivamente é muito bom, né? É algo que, fazendo a pesquisa e compartilhando em alguns congressos da ABEM, algumas pessoas, olha, eu já vi uma regente que também faz isso, ela está criando arranjo com coro, né? E é uma proposta que muitos regentes têm desenvolvido, mas nem sempre é publicado, né? E as pessoas não conseguem, às vezes, também direcionar e ir para o mestrado, ir para o doutorado e olhar para essa prática como pesquisa. Então, no doutorado eu tive a chance de fazer isso como pesquisa, né? Então, eu desenvolvi uma pesquisação, né? Acho que Ana Gaborim também no doutorado foi uma pesquisação, né? Então, onde a gente Sim. tem de atuar como pesquisador e professor daquela prática, né, a pesquisação, ela permite isso. Então, eu estava com o projeto de extensão iniciado em 2016, e aí, na segunda metade do ano, de agosto de 2016, eu iniciei, então, a pesquisação naquele contexto. E a pesquisação foi até dezembro de 2017, né, 2018 eu trabalhei nas análises de dados, e 2019, em abril, eu defendi a tese. Quando eu defini que eu queria trabalhar com criação no doutorado, criação na prática coral, aí eu defini o objetivo, defini o problema de pesquisa e algumas discussões que envolveu a psicologia da criatividade. Eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides. Na realidade, esses slides é mais para a gente visualizar alguns conceitos que eu considerei na pesquisa e também ficar um pouco mais dinâmico para você. Deixa eu colocar aqui em modo de... Tá? Então, o que eu desenvolvi no doutorado, essa proposta, né, de criação, eu chamo de coro criativo, né, e essa foi a minha pergunta que norteou o meu trabalho, né? Então, que dimensões da formação em música podem ser trabalhadas a partir de uma ação pedagógica que estimule a criatividade e envolva experiências de criação musical no contexto da prática de canto coral. Então, quando eu defini que eu queria trabalhar a criação musical, meio que automaticamente a criatividade, o termo criatividade, ele precisou ser trazido para a discussão, e eu já vou aprofundar mais nisso daqui a pouco, tá? Então, eu defini criação musical, e aí com base nas definições de Suanik, né, em ideias que outros autores, como Kohlreuter, Painter, vêm trazer. Então, eu uso criação de forma abrangente, então, nesse entendimento, arranjos e improvisações, pequenas ideias rítmicas ou melódicas, que podem ser organizadas, peças mais elaboradas, né, concebida dentro de regras e princípios estilísticos, ela pode ter ou não registro de notação, abrange desde a exploração sonora, a improvisação e a estruturação, o planejamento, a organização de ideias, e o registro em notação convencional ou não convencional. Então, inclusive, eu não uso na tese o termo composição, eu prefiro criação, por causa dessa ideia mais abrangente.
No senso comum, a gente tem a ideia ainda de composição como algo muito arraigado de conhecimentos aprofundados, que só determinadas pessoas podem compor. A gente tem, né, a sub-área do campo da música, que é a composição, a gente tem mestrado, doutorado em composição. Então, no senso comum, inclusive, muitas pessoas acreditam que só os gênios podem compor, né? Então, quando eu trago uma definição mais abrangente de criação, né, de composição, daí eu uso o termo criação, eu estou considerando que a própria proposta do Orff, ela sugere que é possível você começar a explorar e criar pequenas ideias musicais com intervalo de terça. Então, nessa perspectiva mais abrangente, eu vou trazer todas essas experiências, tudo aquilo que pode ser, de um ponto de vista técnico um pouco mais simples, até algo que é mais elaborado. Então, eu uso o termo criação e defino ela a partir dessa ideia bem abrangente. E aí, quando eu trago criação, eu também vou trazer criatividade. Criatividade, daí eu trago as ideias do Lubart, que é um psicólogo, e ele diz que criatividade é a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada ao contexto na qual ela se manifesta, e essa novidade pode ser organizada em diferentes graus, né, de dificuldade ou de diferenciação daquilo que já existe na sociedade, relacionado a algum objetivo, pessoas, ideias já existentes, e apresentar características de algo reelaborado, adaptado e reapresentado à sociedade, né? A gente vê a criatividade no nosso dia a dia, por exemplo, algo que está sempre sendo reelaborado, os smartphones, né? Cada ano, ou a cada 2 anos, 3 anos, a gente tem uma ferramenta nova em algo que já existe, que é o smartphone. Os carros, a mesma coisa. Cada ano, tem uma inovação em algum detalhezinho lá do motor do carro. Então, todo mundo sabe o que é carro, mas é um conhecimento que foi reelaborado. Então, a criatividade também de um ponto de vista abrangente, né? E aí, por mais que criatividade, eu trago essa definição, na realidade, que é consenso entre diversos psicólogos dessa linha da psicologia da criatividade, porque, na realidade, é difícil definir criatividade, mas essa citação que está aí é um consenso do que esses psicólogos assumem, né? É consensual entre eles. E aí eu trago para a tese uma visão, um conceito quádruplo, né, de criatividade, que vai envolver a pessoa que cria, né? Então aqui são 2 autores, Novaes, que é da psicologia, e Eliot, que é da filosofia da educação musical. Então, Novaes, ela menciona a pessoa que cria, né, e o Eliot confirma um produtor. Então, a gente precisa de alguém que vai produzir algo. O processo criador, né, que vai envolver essa ação de produzir algo. O processo de criação vai gerar um produto, e esse produto ele vai ter as influências ambientais. Então, o Eliot, quem quiser depois, eu vou deixar meu e-mail, eu posso encaminhar um texto dele, é um texto que está em inglês, mas você vê o sarcasmo dele, assim, ele descrevendo que, por exemplo, a não ser que seja algo vindo de Marte, aquilo que a gente vai criar vai ter uma influência do contexto, a gente tem influências socioculturais, a gente tem influências históricas, então o contexto é muito importante, tanto para estimular a criatividade, como para abafar a criatividade. Então, é importante essa visão ampla de criatividade, justamente porque é um contexto, é uma definição difícil da gente fechar, né? E aí, por que eu tenho que, quando falo de criação, eu tenho que falar de criatividade também, né? Porque o estímulo da criatividade está relacionado ao ato de criar, da gente inventar, de gerar ou produzir, que pode ser uma ideia, um texto, até uma propaganda publicitária, ou, no nosso caso, uma canção, ou ideias musicais, né? Então, isso significa que propor situações ou atividades que estimulem a criatividade nos ensaios do coro, que aqui o nosso contexto, né, contribui para que os coristas expressem suas ideias musicais, que poderão se constituir em partes ou peças do repertório do grupo.
Então, se eu tenho a expectativa de que os meus coristas, ou até os meus alunos de música, criem ideias musicais, eu preciso, então, estimular a criatividade no meu cotidiano pedagógico. Então, uma coisa vai puxar a outra, né? Então, a criatividade é algo que deve ser estimulado e pode ser uma habilidade desenvolvida. E aí, Alencar, também da área da educação e da psicologia, ela vem dizer que todo ser humano apresenta um certo grau de habilidades criativas que podem ser desenvolvidas e aprimoradas através da prática e do treino. Para tal, seriam necessários tanto condições ambientais favoráveis, como o domínio de técnicas adequadas. Eu vou parar um pouquinho de partilhar aqui, para eu poder conversar um pouquinho com vocês. Então, se eu quero que o meu, no caso da minha pesquisa, né, meu objetivo era verificar quais as dimensões da formação em música podem ser estimuladas numa proposta que vai focar na criação musical. Se eu quero que eles criem, eu preciso estimular a criatividade. E aí, daqui a pouco eu mostro para vocês como foi que eu fiz para estimular a criatividade. E aí, antes de aprofundar um pouquinho mais isso, e se vocês tiverem perguntas, a gente pode colocar, eu quero falar um pouquinho onde que eu desenvolvi a pesquisa, né? A pesquisa foi desenvolvida num projeto de extensão chamado CantaCap, dentro do colégio de aplicação da UFPE. Então, atendia alunos do 6º, 7º e 8º anos. O colégio de aplicação, a estrutura dele é semi-integral. Então, nós escolhíamos dias da semana que esses alunos estavam o dia inteiro na escola, e eles tinham um intervalo para almoço do meio-dia até 1h30, e aí nós fazíamos o ensaio do meio-dia e meio até 1h20, às vezes 1h25, era o tempo que a gente tinha, uma vez por semana. E participaram, então, desse projeto de extensão, os alunos do colégio de aplicação, né? No período da pesquisa, nós tivemos uma média de 20 alunos, mas quando eu iniciei o projeto de extensão, a gente chegou a ter 30, até 40 se inscreveram, mas por conta das dificuldades de horário, no período da pesquisa mesmo, nós tínhamos uma média de 20. Participaram também licenciandas em música da UFPE, então, acho que foram 4 ou 5, não lembro agora, que participaram também para aprender o processo, né, de formação de coro infanto-juvenil, e depois também integraram a pesquisa, e 2 professores do colégio de aplicação. Um é o professor Rodrigo Luna, que é professor de música. O colégio de aplicação, hoje, ele tem as 4 linguagens na grade curricular, né, teatro, dança, música e artes visuais. E depois que nós desenvolvemos o trabalho em 2016, a professora de teatro quis se envolver também. Então, em 2017, ela participou do projeto. E aí a gente vai colocar um videozinho agora que mostra um pouco cenas de como eram os ensaios. Então, vocês vão ver situações de vocalize, de aquecimento e de dinâmicas com a professora de teatro, em que a gente já estava ali estimulando a criatividade e buscando o maior envolvimento dos alunos, e também cenas de algumas apresentações. Então, em 2016, nós completamos os 60 anos, se eu não estou me enganada, 60 anos da UFPE. Algum aluno aí me corrija se foi 70 ou se foi 60, mas aí nós fizemos o Carmina Burana, e as crianças participaram no final do ano. Então, é uma cena que quem está regendo é a professora Maria Ida, que é a professora do departamento. E daí tem cena, vocês vão ver depois uma cena que eles estão todos no palco, assim, bem coloridos. A gente estava iniciando em 2017, então, muita criança nova, então você vai ver que já o som do coro é outro, e cenas depois do cotidiano. Então, Ana, eu vou colocar o link aqui, aí acho que tem que abrir lá no... Como é que é? Watch Together? Isso. Para quem não sabe como funciona o Watch Together, eu vou abrir uma sala de vídeo, e aí, então, eu vou pegar esse link que ela está me passando aqui, vou abrir a sala de vídeo lá,
E aí eu vou depois colocar o link da sala de vídeo. Então todo mundo abre a sala de vídeo e a gente assiste junto. Isso, eu acabei de pôr o link aqui no chat. Uhum. Falar o número 1, você agacha. Quando eu falar o número 2, a gente vai se reunir em cardume. O que é cardume? Um conjunto de peixe. Então, quando eu falar 2, você vai fazer o cardume olhando aqui para esse espelho. Quando eu falar 1, você vai fazer o quê? Agachar. 2. Junto aqui o cardume olhando para lá. Juntinho. Quem assistiu Procurando Nemo sabe. Oh, mas tem buraco aqui, ó. Tem buraco aqui. Quem assistiu Procurando Nemo já sabe como é que é o cardume. Vem a perna lá, olhando lá. Solta os braços, solta os braços. Não precisa enfiar a cabeça, não. Não precisa. Andando, ocupando todo o espaço. Andando livremente. Ocupa o espaço da sala. Ocupa, olha para as pessoas. Conforme você está andando. Não precisa correr andando. Olha para as pessoas. 1. Andando. Ocupa o espaço da sala. Tá, quando eu falar 3, vai organizar o círculo. Tá? 1. Andando. 2. Deixa eu ver se esse cardume tá unido. Deixa eu ver. Ó, que cardume bonito. Só tem peixe bonito nesse cardume. Andando. Ocupa o espaço. 3. Que movimento eu posso colocar no meu corpo para fazer rui? Quem sugere? Assim? Rui. Assim? Vamos tentar? Rui. Tem gente que não fez. Abre mais um pouquinho. O pessoal está chegando. Faça de novo. Beatriz, como é que é? Rui. Ah, tem uma descidinha ainda, né? Amanhã eu vou sentir aqui as cadeiras, né? Vamos lá? Rui. Quem pode dar outra ideia de movimento para esse som? Pode subir, Rebeca. Outra ideia de movimento. Fala, Aquiles. E abaixando ou pode ficar no lugar assim? Sim? Rui. Difícil, hein? Vai lá? Pode subir, Rebeca. E isso, mais um, Rebeca. Gostei desse som porque desse movimento com o som, parece que eu estou jogando meu som lá, ó, no público, um som bonito. E pelo espaço, fugindo dessa pessoa. Quando você está fugindo de alguém, você chega bem juntinho, você se esconde. Como é que seu corpo reage? E aí agora você vai escolher uma nova pessoa e você vai fugir das duas. Uma nova pessoa, valendo. Você está fugindo das duas pessoas. Vai lá. Você está fugindo das duas pessoas.
pode voltar já para cá. Muito legal. Acho que deu para ter uma ideia, né, assim, das características. Aqueles 2 primeiros vídeos, você já vê que o formato a sala, os ensaios foram na sala de música, né, o colégio de aplicação tem uma sala toda revestida, né, com isolamento, para as atividades de música, e as crianças obrigatoriamente têm que entrar sem calçado, né, ela tem um piso lá preparado, então é um contexto totalmente diferente de muitos coros que nós trabalhamos, né, e eu também já trabalhei o projeto Um Canto em Cada Canto, a gente ensaiava, enfim, nas salas de aulas que tinham disponível, com muito barulho externo, então ali era um espaço privilegiado, e com crianças e alguns, assim, que estavam entrando ali na adolescência, que tinham musicalização, então isso foi algo bem interessante, porque como eles não tinham um coro, então a proposta também serviu para ampliar a experiência musical deles com uma atividade específica. Eu tenho um link, depois eu também posso compartilhar com vocês, eu tenho a tese e tenho um link com vários videozinhos, conforme eu vou ilustrando, descrevendo na tese, né, o trabalho desenvolvido, tem os links que vão de arquivos de áudio e arquivos de vídeo que vão ilustrando a descrição. Então, se alguém tiver interesse também, eu posso disponibilizar depois, tá? Deixa eu ver aqui, perguntas. Pergunta da Naide. Naide, você quer perguntar em voz alta? Pode perguntar, até dinamiza aqui a conversa, já que é uma roda de conversa, né? Oi, gente, boa noite. Prazer muito grande estar mais uma vez aqui na roda, especialmente hoje, por conta de Clésia, que é uma pessoa muito querida e uma pessoa que a gente respeita muito o trabalho. Clésia, você estava conversando, dizendo que o processo de criação, ele é inerente ao ser humano. E aí eu te pergunto, por que essa prática de criar, ela não ocorre com maior incidência? Inclusive no âmbito acadêmico, né, a gente percebe que, às vezes, assim, há alguns alunos que têm entradas muito grandes, quando você diz assim, vamos criar algo, eu não sei criar, eu não sei fazer. Por quê? Né? Qual a sua opinião? Isso é uma questão de formação, isso é questão de experiências, digamos assim, traumáticas que já aconteceram anteriormente, né? Ou é algo que a gente não estimula tanto? Qual é a tua opinião sobre isso? Então, eu vejo que não é estimulado, existe uma pressão social muito grande, até a questão do mito do gênio, essa romantização do processo de composição, de criação, né? Então, isso leva a sociedade, o senso comum a acreditar que só é capaz de criar algo, e eu nem preciso falar de música, pode ser qualquer coisa, só é capaz de criar algo quem é gênio, ou quem nasceu e, sei lá, Deus jogou um pó mágico lá na pessoa e ela tem o dom, né? A gente tem muito isso, o dom. Eu não tenho dom, né? Isso também muito voltado para a questão da criação e para a questão da criatividade, quando, na realidade, são habilidades que podem ser desenvolvidas e estimuladas. Essa autora que eu trago, a Alencar, ela é lá da UNB, eu nem sei se ela está aposentada, mas ela discute muito isso na escola básica. E o Lubardi também, psicólogo, ele coloca isso, que uma sociedade que estimula a criatividade, as pessoas a criarem coisas, né, vamos colocar assim de forma ampla, é uma sociedade que consegue lidar melhor com os seus problemas. Né? Nós vivemos uma sociedade hoje que é muito do tá feito, tá pronto. Né? Eu vou aprofundar um pouquinho nisso daqui a pouco. Mas do que eu estudei, da minha perspectiva do que eu aprendi nessa pesquisa de doutorado, é isso. A gente tem uma sociedade que prefere enfatizar que criar é algo de pessoas específicas, de pessoas especiais. Então, isso trava, inclusive trava todos nós. Quantos de nós, na nossa trajetória musical, foi estimulado a criar, foi encorajado a improvisar sem medo, né, de, se você não gostou, tudo bem,
continue improvisando. Se você não conseguir agora, né, então, é isso que a Ana colocou ali, Ana Schreiber, criar é um exercício, né, é a prática. Então, eu acredito que a nossa sociedade não estimula tanto por conta dessas crenças. A gente tem muito, inclusive, esses reality shows, né, o cozinheiro mais criativo, o costureiro mais, né, que consegue criar roupas diferentes, esses concursos de música, né, de banda, tudo isso está sempre enfatizando quem é o melhor, quem é o mais criativo, quem é o que canta melhor, quem é o que toca, quem é isso e aquilo, quando na realidade são habilidades que todos nós podemos desenvolver. Por isso que eu gosto da citação da Alencar, né, que ela coloca que todo ser humano tem um potencial, né? Aí quando me perguntam assim, mas por que fulano se sai melhor do que outro? Bom, aí as inteligências múltiplas nos ajudam a responder, né? Tem pessoas que, eu, por exemplo, a minha inteligência musical, eu estou bem nela, mas se você me pensar na inteligência matemática lá, esquece, só sei contar intervalos. Não me peça para fazer outros cálculos. Então, o trabalho, né, das inteligências múltiplas nos ajuda a entender isso, né? Eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso, Anaide. Não sei se alguém mais gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta relacionada a isso. É só fazer uma colocação, né? Naquele livro La Improvisação Musical, né? A Violeta de Gainza, ela estimula a improvisar, tudo bem que é improvisação, né? Mas ela estimula a improvisar desde as primeiras lições de música, né? Por exemplo, ao piano. Se a criança tem, assim, ela começou a aprender o piano, ela tem poucas notas, ela ainda está com as mãozinhas ali ainda, né? Se colocando no teclado, e você já estimular a improvisação, então ela vai improvisar com aquilo que ela tem, né? Como ela tem poucos elementos, ela vai compor com aqueles poucos elementos, né? Vai improvisar com aqueles poucos elementos que ela tem, né? Então ela vai variar em ritmo, mas são poucos elementos que ela tem para escolher, né? Então a escolha dela vai ser rápida, porque ou é isso ou aquilo, né? Agora, se você chega para um pianista que já estudou 10 anos e fala improvisa, se ele nunca improvisou, ele vai ter tantas escolhas para fazer, né? Ele vai ter tantos elementos para ele escolher, que ele fica perdido, ele não sabe nem por onde começar, né? Então, é interessante que a gente comece, né? E eu gosto de usar no ensino de piano alguns livros, por exemplo, da Raul Leonard. Desde as primeiras lições, o próprio livro já traz sugestões de improvisação. Então, ele coloca uma base para o professor tocar e a criança fazer a sua própria composição em cima daquilo. E dificilmente a gente encontra uma criança que fale, não quero, né? Quando você, assim, motiva, né, na medida certa, agora é a sua vez, agora você que vai inventar, né? A criança, ela fica estimulada, né, a fazer aquilo. Então, isso geralmente funciona. E se o material dessa criança iniciante, sei lá, vão ser 2 notas no piano, né? O material de um pianista já experiente pode ser uma escala, né? Pode ser a harmonia, né? 3 acordes ali que ele já domine, né? Na realidade, quando a gente pensa em criar, improvisar, você precisa limitar os materiais. E aí eu penso, até a Naide, eu conheço muito bem a Naide, porque a Naide é uma grande parceira aqui nos estágios, né? Eu coordeno estágio da UFPE, e muito do que os alunos trazem do estágio do campo, relatos, às vezes, de professores que conseguem trabalhar criação, improvisação nas aulas de teoria, e professores que passam longe, porque muitas vezes na formação dele não foi permitido que ele improvisasse, criasse, então, ele não foi ensinado na licenciatura, como é que eu faço isso, e na formação dele ele também não foi permitido, né? Aqui no nosso curso, conversando com os alunos que estão comigo no grupo de pesquisa de criatividade, eles falaram isso, às vezes a gente está numa aula e o professor fala, olha, vamos improvisar com tal material, e está todo mundo travado. Então, a primeira coisa a fazer é criar um ambiente, eu também vou dizer isso de forma mais enfática mais adiante, mas criar um ambiente onde você é livre para fazer, dentro desses materiais, né, você explorar. Não tem certo e não tem errado, né, porque a improvisação, ela precisa
desse sentimento de liberdade para você se sentir à vontade. Você restringe os materiais, mas dentro daquilo você precisa ter liberdade, né? Ana Schreiber. Isso é uma coisa tão importante, eu vejo pela minha experiência. Eu também fui criada, né, fui estudar piano a ser uma leitora de partitura. E aí, quando eu fui ensinar, eu falei, gente, não pode ser esse negócio, não vem de Deus, esse negócio tá errado, como que a gente não sabe tocar um negócio, não sabe improvisar, não sabe tirar uma música de ouvido, né, não sabe... E aí comecei a desenvolver, e hoje, assim, pela experiência, eu faço até com os bebês. Eles começam, e eu vou também, eles vão, e eles respondem, e eles vão, aí um começa meio que conversar com o outro, quer dizer, esse estímulo, quanto mais cedo, melhor, e é um exercício, daqui a pouco você está, eu também, né, daqui a pouco você está criando a música, as aulas do piano também, só sabe, teclas pretas, eles compõem dó sustenido maior, não sabe que está fazendo isso, está explorando, mas está compondo. Então, isso é o caminho, né, que a gente vai direcionando, mas é um navio, né, eu, pela minha idade e tudo mais, era um navio que tinha que virar, né, que eu fui a ser uma leitora, né, executante só, né, Sueli que tem o modelo tecla lá, era só a parte de execução, e as outras nada, né. Mas graças a Deus que no andar do caminho a gente foi experimentando, vivenciando e dá resultado, com certeza. E no instrumento a gente tem essas experiências, ou com musicalização, né? E no coro, né? Como que... Era isso que me perturbava, né? Como é que... Porque, né, no instrumento eu conseguia, brincando na musicalização, mas e no coro? Né, se é uma atividade tão abrangente, tão importante de educação musical, como que levar isso para o coro? Eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, e aí eu quero conceituar o que é, então, isso que eu chamo de coro criativo. Vamos lá, visualizar... Né? Então, aqui, né? Então, o coro criativo, eu defino como uma proposta abrangente de prática coral que inclui a criação musical, né? E aí, essa proposta, ela foi construída nessa pesquisa. Como que foi o direcionamento dessa proposta, né? Então, uma primeira ideia que eu trabalhei antes de estar em campo, né, de ir para o vamos ver, né, a prática com o pessoal do coro, foi entender esses dois tipos de pensamento, né, que estão relacionados à estimulação da criatividade. Então, lembra que eu disse que eu queria trabalhar a criação, mas para poder trabalhar a criação, eu precisava estimular a criatividade, ali nos meus cantores, né. Então, eu tenho dois tipos de pensamentos que estão relacionados à estimulação da criatividade. O primeiro é o pensamento convergente, né, que eu listo aqui, e o outro é o pensamento divergente. Os dois tipos de pensamento são importantes no processo de criar. Tá? O que é o pensamento convergente? O convergente é tudo aquilo que já está pronto, são as atividades de execução, né? Quando a gente pede para o aluno tocar algo no piano, esse exemplo que Ana Schreiber deu, né, do aluno que, a formação dela, né, eu vou sentar para ler partitura, isso é pensamento convergente, eu vou executar, eu vou reproduzir ideias que já estão prontas, que já foram consolidadas historicamente, né, então quando eu sento com um aluno para tocar, eu abro a partitura, ele vai olhar aqueles símbolos, ele vai entender aqueles códigos, ele vai posicionar a mão dele de uma determinada maneira no instrumento, então tudo isso é pensamento convergente. No coro, o que é o pensamento convergente? Eu dando exemplos para os alunos quando eu vou fazer os vocalizes, abrindo a partitura com eles e mostrando os elementos, ou quando eu canto uma ideia e peço para eles repetirem, né? No projeto Um Canto em Cada Canto, a gente trabalhava muito com essa questão da imitação e da memorização sem estar com a partitura, né? Eram muitas crianças, não tinha como sair distribuindo partitura para todo mundo. Então, o exemplo vocal precisava ser muito claro, muito correto, né? Sem ter dúvida.
e as crianças eram estimuladas a ter uma atenção auditiva muito grande para reproduzir depois. Isso aí é pensamento convergente, né? Quando a gente recebe a partitura, né? A gente compra lá a partitura e vai estudar aqueles elementos para poder interpretar de forma criativa, né? Mas o processo de eu ensinar para as crianças do meu coro, isso é pensamento convergente. O exemplo mais típico de pensamento convergente são aquelas avaliações, o Enem, por exemplo, ou, na época da minha graduação, era o vestibular, é quando você tem alternativas e só uma é correta. Então, isso é o pensamento convergente. Já o pensamento divergente, ele vai estimular a produção de ideias próprias, a capacidade de você propor muitas soluções para uma questão, para um problema, né? Então, são aquelas questões abertas, que, na realidade, não tem uma resposta única, né? Pode ter várias respostas que vão discutir o mesmo tema, né? São aquelas ideias incomuns, são aquelas ideias distantes dos padrões convencionais que já foram construídos historicamente. E o pensamento divergente, ele vai em busca de diferentes direções, né? Não há uma única conclusão. E aí, no coro, né, você vê, o regente, ele estuda a partitura, o pianista estuda o repertório para já chegar no ensaio seguro. O coro, as pessoas dispõem as suas vozes, né, o seu corpo para fazer aquele trabalho coletivo, a execução do repertório. E se a gente pensar mesmo as práticas corais contemporâneas, né, esses coros que executam peças contemporâneas, ou nesses coros que têm um nível técnico bem elevado, a predominância do pensamento convergente, porque até mesmo o repertório contemporâneo, aquele que a gente precisa ler quase que uma bula para executar, as ideias estão ali. O regente é que vai interpretar do jeito que ele melhor entender. Então, a criatividade vai estar relacionada à execução, e não à criação de algo novo, né, daquele repertório. E aí há muito pouco espaço, ou praticamente espaço nenhum, para discutir, por exemplo, possibilidades interpretativas entre o regente e o cantor. Geralmente o regente faz isso com um instrumentista, se ele tem, né, às vezes o coro a capela, e também não há espaço para a gente criar ideias musicais que possa integrar o repertório, né. E aí é importante enfatizar que é o equilíbrio entre esses dois pensamentos que possibilitará o estímulo da criatividade, né. Tem um psicólogo, Biador, que ele explica que a produção convergente, ela sai à procura da solução, ela quer uma resposta, enquanto que a divergente, ela vai à procura de todas as soluções possíveis. Assim, o que a gente tem que considerar no coro criativo, né, é o equilíbrio entre esses dois tipos de pensamento. E aí é importante eu considerar o pensamento convergente, porque é ele que vai me dar a base para criar, porque, por exemplo, eu não vou conseguir criar uma melodia se eu não domino aquele material. Então, o exemplo que a Ana Gaborin deu, né, da criança lá em fase iniciante do piano, ela conhece, de repente, a nota dó no piano. Então, é possível criar com essa nota dó? É possível criar essa nota dó. Então, ali eu tenho um conhecimento. Esse conhecimento pode ser levado para o processo de criação. Agora, uma criança ou um aluno, né, que ele não teve essa experiência, ele não conceituou, ele não vivenciou, ele não explorou, ele pode chegar no piano, o que eu vou fazer? Ou eu vou ficar explorando livremente sem um fio condutor ali. Então, o pensamento convergente, todo esse conhecimento acumulado, ele é muito importante para o processo de criação, para quando eu for estimular o pensamento divergente, porque eu vou conseguir dar nome, né? Então, na proposta que eu desenvolvi, em 2016, de agosto a dezembro de 2016, a gente trabalhou para que os alunos se sentissem livres para fazer perguntas, para interagir, né? Aquele vocalize que eu faço e eu peço para eles colocarem movimentos corporais, era para criar um ambiente onde eles tinham liberdade para dar sugestão. Então, ali eu já estava preparando o terreno para que lá na frente ele se sentisse à vontade para dar uma ideia específica sobre a criação musical. Mas naquele momento, eu estava conceituando com eles questões de altura, de afinação,
textura, por exemplo, músicas que eram com melodias sobrepostas. Olha, esse grupo aqui vai sobrepor uma melodia. E esses termos depois, eles foram sendo trazidos no processo de criação, quando eles começaram a falar assim, professor, e se a gente sobrepor uma outra ideia musical? E se a gente cantar mais suave? E se a gente cantar mais forte? Então, tudo aquilo que foi consolidado nessa etapa inicial da proposta, foi trazido, foi verbalizado depois do processo de criação. Tá? Eu vou passar um próximo slide, porque quais foram as atividades que eu fiz, então, para estimular a criatividade, né, para desenvolver o pontapé inicial aí da criação, né? Então, como eu mencionei, no segundo semestre de 2016, foi estimulação do pensamento convergente, mas de uma maneira a trazer os alunos a participarem de forma ativa, né? Porque a gente tem alguns coros que o aluno, ele entra, ele senta, né? Ele canta, ele tem expressividade, mas não dá tempo dele falar, não dá tempo dele fazer pergunta, né? Então, ali no meu ensaio, mesmo com 50 minutos, 55 minutos, eu dava oportunidade para eles perguntarem e estimulava isso naquilo que eu estava propondo. E aí teve uma aula, eu precisava de um ponto gerador, né, porque para a gente iniciar um processo de criação, a gente precisa de um ponto gerador. A Teca, quando a Ana Schreiber falou aí do trabalho com bebês, né, a Teca, ela tem aquele material gravado, com educação infantil, e ela fala do ponto gerador, ela dá até o exemplo de um aluno que chegou comendo pipoca, e aí a pipoca foi o tema gerador para eles criarem, eram crianças com 3 anos de idade. Então, todo o processo de criação precisa de um ponto gerador, e eu precisava definir isso, a gente já estava em 2017, eu estava começando a segunda etapa, que seria da criação mesmo, e eu chamo essa atividade de a caixa sonora, então eu levei uma caixa, e eu falei assim para os alunos, olha, dentro dessa caixa tem um som, cada um de vocês vai imaginar um som e vai mostrar para os colegas. E aí dentro da caixa eu tinha colocado lápis, borracha, post-it, várias coisas assim de escola, e quem tinha feito aniversário naquele trimestre podia sair da sala depois, abrir a caixa e escolher um presentinho. E os demais alunos no trimestre do seu aniversário, eles também poderiam fazer isso. Né? Então, eu tentei deixar essa caixa o ano inteiro, mas a primeira vez que eu levei a caixa, a minha expectativa era que eu pudesse incentivá-los a ter um ponto gerador. E aí, cada aluno mostrou a sua ideia e os outros repetiram. Então, por exemplo, teve uma aluna que fez plique, 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 plique. Aí, todo mundo repetiu depois. Aí, teve um aluno que fez shhh. Aí, todo mundo repetiu depois. Aí teve um aluno que fez exatamente essa ideia aqui, ele fez isso, tum, 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 tum. Ele não só fez a ideia, como ele simulou que ele estava tocando bateria, e fez bem rápido, tum, 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 tum. Aí todo mundo fez, deu risada, né, brincou, e quando eu fui para casa escutar o áudio do ensaio, de todas as ideias que tinham sido mostradas ali pelas crianças, essa se tornou uma ideia interessante para se caracterizar como ponto gerador do processo de criação. Na semana seguinte, né, então, a cada semana eu fui reservando 10, às vezes 15 minutos do ensaio para explorar esse processo de criação. Então, nos ensaios seguintes, a gente retomou essa ideia, e aí, num outro ensaio, eu propus a atividade chamada construção sonora, em que eu propus para os alunos que a gente criasse sobreposições para essa primeira ideia, né? Então, quem criou essa ideia foi o Arthur, e aí eu pedi para que eles imaginassem outras sonoridades que a gente pudesse sobrepor essa ideia do Arthur. Então, uma primeira ideia que surgiu foi essa aqui, que foi uma ideia bem elementar, né, então a aluna, ela fez isso batendo no peito, né, então, tum, tum, ela fez isso, e aí todo mundo repetiu, e aí nós sobrepomos, né, o processo era esse, vamos experimentar, eu estava com um gravador, a gente gravava, e logo na sequência já escutava para poder avaliar se estava bom, se era aquilo mesmo, se a gente estava gostando do resultado. E uma outra aluna, professora, pode ser uma melodia? Né? Falei, pode, todas as ideias são bem-vindas.
E aí ela fez essa ideia. Tam, tcharam, tcharam, e aí deram risada, acharam a ideia engraçada, e ela fez de novo, e aí todo mundo repetiu. Então, nós começamos a brincar com essas 3 ideias, sobrepondo em diferentes andamentos, diferentes intensidades, os alunos sempre escutando e avaliando o que eles estavam explorando. Tá muito alto, isso aqui, pessoal não está conseguindo manter, está ficando lento, está esquisito. Então, sempre nesse processo, nós estávamos avaliando as nossas ideias, né? E aí eu tenho aqui, gente, a nossa criação. Eu vou sair aqui Não sei se vocês estão curiosos para saber o resultado, né, dessa criação musical. E aí é importante enfatizar que tudo isso que eu estou descrevendo aqui para vocês, gente, está disponível numa pasta. Essas falas, as crianças rindo, as crianças dando ideias, está numa pasta que ilustra essa descrição que eu trago na tese. Eu não trouxe para cá porque era muita coisa para carregar, né, os arquivos de áudio, mas está disponível lá. Eu vou colocar um outro link agora, que daí vai ser a criação das crianças, e eu já vou explicar o nome. Eles deram o nome para a música de Em Volta do Amor, e aí vocês vão escutar os elementos, e daí, depois que a gente escutar, esse link aqui, Ana, a gente conversa sobre outros elementos que surgiram ali nessa música, tá? É uma apresentação, nós fomos convidados para a abertura de uma atividade da universidade, e aí nós tínhamos a possibilidade de cantar 3 músicas, e eu tinha escolhido 2 músicas, a princípio, e deixei livre para eles escolherem a terceira, para ver o que eles iriam falar. Aí eles falaram que queriam cantar a música deles, né, então essa foi a gravação que eu fiz desse dia. Tá? Acho que a Ana vai colocar lá no All Together de novo, né, Watch Together. Isso. Aí o link, só clicar no link e a gente se encontra lá. Segue em frente e não
Então, ali dá para escutar alguns elementos, né? Esses dois exemplos, o tum, 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 o tan, taran, taran, só que daí o caiu, né? Foi esquecido no processo, e a batida no peito também. Então, o que aconteceu, eu vou mostrar aqui para vocês. Alguém tem algum comentário, gente? Alguma pergunta? Que alguns outros elementos ali eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Mas se alguém tiver algum comentário. Os comentários estão aí. Lindo, muito legal, show. E assim, é importante enfatizar, a gente vê eles ali tudo afinadinho, né? Mas eu nunca trabalhei com seleção de vozes em coro nenhum, porque eu acho que é legal você começar a selecionar vozes quando você já tem um trabalho de 2 anos, 3 anos, aí você precisa selecionar a voz, porque o grupo já está um pouco mais maduro, né, já tem uma experiência, mas você seleciona vozes para entrar naquele contexto. Os que não tiverem preparados, você tem que abrir uma turma preparatória, né, para chegar no coro já com questões de afinação, de percepção já estimuladas, né. Então, até quando eu defendi a tese, veio uma pessoa me perguntar, mas estava todo mundo afinadinho, você fez seleção? Não, aquilo é trabalho, tinha um ou outro ali que não chegava no agudo, então vem aqui fazer a percussão vocal, né, o menino entrou na muda vocal, faz aqui num canto trecho agudo, você vai adaptando para que todo mundo se sinta incluído ali no processo, né. Eu vou voltar a compartilhar aqui o slide, e aí eu quero explicar que uma das atividades muito utilizadas para a estimulação da criatividade é a tempestade de ideias. Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, vem do inglês brainstorm, né? A Deli, que é minha amiga de Londrina lá, ela sabe que tinha um amigo nosso, pastor Ari Veloso, que falava que em Minas o brainstorm é conhecido como toró de parpite, né? Mas a gente fez uma série de tempestade de ideias para poder discutir os elementos da nossa música, né? Que está relacionado ao pensamento divergente, né? A tempestade de ideias, ela estimula as pessoas a falarem sem que elas se sintam julgadas, né? Então, você lista a sua ideia, você, no primeiro momento, todo mundo lista as suas ideias, e pode ser daquela ideia mais óbvia, a ideia mais simples, a ideia mais louca, mais inusitada, e todo mundo lista isso no quadro. Aí, num segundo momento, é que haverá uma discussão das ideias. Quais são as ideias mais adequadas para aquilo que está sendo proposto? Então, nem é qual que é a ideia certa ou a ideia errada. Não, é qual a ideia mais adequada. Porque para aquele momento, algo pode ser mais adequado. E num outro momento, né, pode funcionar de outra maneira. E aí nós fizemos uma primeira tempestade de ideias. A gente já tinha explorado aquelas 3 ideias, né? O tum-tum, que foi a ideia do Arthur, tinha a batida no peito e aquela ideia melódica. Então, listei aqui essas 3 ideias que já estavam sendo exploradas. E aí alguém falou assim, professor, e se a gente tiver uma letra? Porque tudo que a gente tem aí, esses 3 elementos, não tem uma letra. E se a gente tiver uma letra? E aí falaram assim, olha, a Ana Bia, ela escreve música, professora, ela compõe. O que você acha de a gente usar uma música dela, uma letra dela? E aí a Ana Bia veio, trouxe, mostrou uma ideia, e nós não usamos a música inteira, mas um trecho. O refrão, né, que tal sentir esse som, a melodia, era algo dela mesmo, e o restante da letra a gente trabalhou com a fala ritmada, né, então só o refrão que era original da Ana Bia. Aí os alunos indicaram, vamos trabalhar com andamento mais rápido, professor, e com contraste de andamento mais lento. Então, esses termos que eles usaram, rápido, lento, já eram termos que eles estavam acostumados da prática do ano anterior, né? Vamos usar sons mais suaves. Aí eu perguntei, como é que a gente chama um som bem suave em música? É piano, né? E também eles sugeriram, vamos ter movimentação do grupo. Então, aquela brincadeira no final ali foi algo que eles já tinham em mente no início da proposta. Essa foi a primeira tempestade de ideias. Aqui foi uma sugestão de forma também. Professor, a gente pode ter uma ideia inicial que volta no final.
né? Então, isso também tudo conceitos que eram trabalhados durante a própria execução do repertório. Então, por exemplo, a gente trabalhou com a música Na Lua, não sei se vocês conhecem, mas na Terra eu imaginava uma lua de cristal. É uma peça em uníssono e ela tem forma ABA. Então, quando eu trabalhei com essa peça, eu já contextualizei com eles o que era a forma, o que tinha de diferente entre uma parte e outra, porque que a gente chamava que uma parte podia ser A e a outra B. Então, eles já tinham esses conceitos ali na cabeça deles. Na segunda tempestade de ideias, aí a gente trabalhou especificamente com a ideia de forma. Então, uma primeira ideia, eles vieram sugerir a melodia, uma ideia melódica e com texto. Na segunda ideia, eles falaram do Incredibox. Eu não sei se você sabe o que é Incredibox, mas é um aplicativo, é um aplicativo, mas acho que ele tem um site próprio, não é só para celular, que você entra, ele tem lá vários ostinatos e você pode montar uma música com esses ostinatos. E esse material, ele já era trabalhado pelo professor Rodrigo de música, ele brincava com os alunos e depois isso virava uma proposta de criação. Então, quando a gente começou a criar aquelas 3 ideias iniciais, uma das alunas falou, é o Incredibox humano. Eu falei, isso mesmo, é o Incredibox humano. Então, a gente usou um termo aqui para definir um trecho B, que seria de sobreposição, né, e depois um final, juntando a ideia melódica e o Incredibox. E dessas 2 ideias aqui, o que prevaleceu foi a ideia 1, né, então a gente começou com uma ideia de texto e cantado, depois entrou aquela parte mais movida, né, a parte falada, e no final misturou isso, né, então ficou um A2. Na terceira tempestade de ideias foi para a gente definir o nome da música. Então, quando a música já estava pronta, executamos ela do início ao fim, eu gravei, eles escutaram, e aí começamos a listar o nome de todas as possibilidades. Aí eles foram listando, na segunda fase da tempestade de ideias, que era para discutir, julgar as melhores ideias, a gente não conseguiu, porque para eles todos os nomes eram interessantes e bonitos, então a gente fez por votação, e aí, Em Volta do Amor, foi o nome campeão, né? E aí, a minha pergunta, né, o meu problema de pesquisa era quais dimensões da formação em música podem ser trabalhadas numa proposta de criação, né, que tenha a estimulação da criatividade. Então, eu identifiquei essas 4 dimensões de formação, né, a formação, a dimensão estética, né, quando os alunos, eles tiveram uma compreensão dessas características estruturais e sonoras do repertório. Então, quando eles davam nome para os materiais que eles queriam utilizar na criação, isso demonstrava essa compreensão estética. A fala ritmada, por exemplo, foi um elemento que eu tentei trabalhar com eles. Eu levei uma música que era só de fala ritmada e eles abominaram, eles odiaram, não quiseram, eu tive que abandonar a música. Mas quando foi para a gente criar algo, a fala ritmada fez mais sentido para eles, então eles quiseram ter esse material. Então, houve essa ampliação da experiência estética, né, e também no desenvolvimento de uma peça a 3 vozes, né, tem momentos ali que ela abre a 3 vozes, e até então eu só estava desenvolvendo um repertório com eles a 2 vozes, então a gente teve essa ampliação, por mais que fosse um grupo pequenininho, né, a gente conseguiu que eles desenvolvessem essa peça a 3 vozes. Na dimensão colaborativa, a gente teve um engajamento dos alunos, né, a gente teve 2 alunos que no início se mostraram muito tímidos, mas que eles foram se soltando, e quando eles falavam, a fala deles encorajava, dava coragem para que os outros colegas também se manifestassem. Então, o Arthur, que deu a ideia do tum, 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 e a Larissa, que quando chegou no coro era uma menina tímida, calada, era ela que fazia as piadinhas, era ela que dava as ideias iniciais e movimentava o pessoal para fazer comentário. Então, esses 2 alunos contribuíram muito para que a proposta acontecesse de uma maneira bem divertida, né? E também na consciência de que a música criada, né, Em Volta do Amor era uma criação de todo mundo. Então, no final, eu apliquei um questionário perguntando para eles sobre
o que eles achavam da música, quem era o compositor da música, e eles falaram, né, a música é nossa, todo mundo que deu alguma ideia, todo mundo que veio no ensaio é o autor dessa música. Nos aspectos cognitivos e afetivos também, uma capacidade de memorizar, né, algo que eu estou criando, então eu conheço isso que eu estou criando, então a memorização foi muito diferente das outras músicas. Vou dar o exemplo, por exemplo, de uma música que eles gostavam muito, que era Tears in Heaven, eu fiz uma adaptação de um arranjo para 2 vozes, eles amavam essa música, era em inglês, então eles tinham inglês na grade lá do colégio de aplicação, e eles tinham muita dificuldade de memorizar a letra, mesmo gostando muito da música. No processo de criação, essa característica cognitiva já foi diferente, às vezes eles esqueciam um detalhezinho ou outro, mas assim que eu lembrava, eles não esqueciam mais, e isso ia se acumulando ao longo dos ensaios. Né? E o afetivo também foi a identificação do grupo com algo que era deles, né? Eu me identifico com isso que eu estou criando, eu gosto disso que eu estou fazendo. Então, todas as vezes que eu reservava minutos do ensaio para a gente focar na criação, a gente tinha um grande envolvimento deles, uma participação, porque era algo que eles gostavam e era deles, né? Tinha essa questão afetiva. Tanto que, quando eu perguntei, na nossa última apresentação do ano, que foi aquela, eu perguntei para eles qual seria a terceira música que eles queriam cantar, eles enfatizaram nitidamente, todo mundo queremos cantar Em Volta do Amor. Né? E a capacidade crítica, que veio nas decisões, nas escolhas conscientes e intencionais, né? Todos os educadores musicais que propõem a criação musical, a gente tem Schaeffer, Kohlreuter, o próprio Orff, né, que é o que chamam da primeira geração, mas Painter, eles enfatizam, o Sonic também, né, enfatizam que criar dá uma autonomia para o aluno, estimula o aluno a ser intencional nas suas escolhas, porque é ele que está decidindo. Então, isso foi algo desenvolvido através dessa proposta, né? E todo o processo de criação musical requereu dos participantes um posicionamento frente às questões e situações propostas. Então, eles foram convidados a se posicionar criticamente, né? Isso aqui não está bom, professor. Olha, na gravação, isso aqui não está aparecendo, o pessoal tem que fazer mais forte. Ó, isso aqui está muito forte, está cobrindo a outra ideia. Então, tudo isso estimulou essa dimensão crítica, né? E até mesmo o primeiro jogo, né, a caixa sonora, demandou que os alunos imaginassem e decidissem que som eu quero mostrar para os meus colegas. Né? Então, até as atividades ali iniciais motivaram essa tomada de decisão, essa habilidade crítica, né? O Swannick, daí, né, uma citação dele, ele coloca, né, que a criação, ela promove o engajamento construtivo e crítica, né? Então, isso foi algo muito vivo, muito vivenciado por nós nesse processo. E aí, dentre as 4 dimensões apontadas, observa-se que as 3 primeiras, né, então, a estética, a colaborativa e os aspectos cognitivos e afetivos, eles podem estar presentes num coro que não trabalha a criação musical. A gente sabe disso, a gente vê alunos que não conheciam o repertório coral, que não sabiam cantar em coro, eles aprendem. Então, isso está relacionado com esse aspecto estético, a questão do pertencimento, né, nessa questão mais colaborativa, e até os aspectos afetivos. Isso a gente sabe que é trabalhado. Porém, eu percebi na pesquisa que a dimensão crítica é um diferencial dessa proposta, justamente porque ela leva o aluno a ser mais ativo, a ser mais crítico daquilo que ele está executando, porque é algo que ele está criando, é algo que ele está fazendo parte. Então, a proposta do coro criativo, ela estimula de forma muito enfática essa dimensão crítica. Deixa eu sair aqui para eu poder enxergar vocês, e quando a gente está apresentando, dá uma solidão tremenda. Parece que eu estou falando sozinha. Mas o que acontece, né, o que eu preciso fazer se eu quero propor o coro criativo na minha prática, né? Eu quero só enfatizar que eu propus isso com crianças, porque era o coro que eu regia na época, eu não tinha outra prática, né? Hoje eu rejo o coro de uma igreja presbiteriana, que não está
relacionado com a universidade, é uma prática, né, relacionada à minha crença, mas a minha ideia é, quando a gente voltar com as práticas presenciais, propor também o coro criativo com eles e ver o que acontece, né, porque a criança, ela é muito mais aberta, a criança é cara de pau, né, ela fala, ela é crítica, se ela gosta, se ela não gosta, mas como é que seria isso com o adulto, né, porque eu acredito que seja possível desenvolver com o adulto, mas talvez a gente tenha um processo mais longo aí para o adulto se soltar, para ele não ter medo de se expor, né? E aí eu tenho 3 princípios básicos para quem quiser propor o coro criativo, né? O primeiro princípio é construir um ambiente acolhedor, né? É possível que qualquer coro tenha um ambiente acolhedor, tanto que tem pessoas que elas vão para o coro não necessariamente para cantar, mas ela vai porque ela se sente pertencente ao grupo, né? Existem trabalhos hoje que falam sobre interação, né? Estou tentando lembrar a professora da UFBA, que desenvolveu um trabalho, não sei se a Ana Gaborin lembra, nossa, fugiu o nome dela, a Leda, eu vou ver depois o sobrenome dela, mas ela tem um trabalho só sobre interação, que é Dias, o sobrenome é Dias, Leda Dias, que ela fala só sobre interação. Então, tem gente que vai para o coro muito mais pela interação do que pelo cantar, né? Então, a gente sabe que o coro ele tem essa possibilidade de construir um ambiente acolhedor. Mas, no coro criativo, esse ambiente acolhedor é no sentido de que eu vou proporcionar ao cantor situações onde ele vai poder questionar, discordar, avaliar, propor interpretações. Então, eu, enquanto regente, preciso estar aberto para isso, né? Porque, às vezes, é muito fácil, fácil entre aspas, né? Na realidade, a decisão de toda a dinâmica do ensaio recai no regente, né? A gente vai com o ensaio planejado, hoje eu vou trabalhar com esse trecho, com aquele outro. Mas, no coro criativo, eu preciso compartilhar a minha liderança nessa perspectiva. Eu continuo sendo líder, mas eu vou compartilhar as decisões com os meus coristas, né? Eu vou precisar também, nesse ambiente acolhedor, de tempo para pensar e desenvolver ideias criativas, criar esse ambiente de respeito e de aceitação à diferença. Então, a gente precisa, se eu estou com crianças, às vezes tem muito bullying, né? Fulano deu uma ideia, olha que ideia boba, olha que ideia impossível, né? Então, o regente sempre está aberto, olha, todas as ideias são possíveis, você pode falar o que você quiser, que você não vai ser censurado. Então, isso é muito importante nesse contexto. E desenvolver as habilidades de pensar, de fazer julgamentos, sugerir modificações e aperfeiçoar as ideias, valorizando o trabalho do cantor e as suas contribuições. Então, é construir um ambiente acolhedor nesse sentido, tá? Você é bem-vindo, suas ideias são bem-vindos, e muito assim, você põe a sua ideia aqui, e agora a gente vai discutir a sua ideia. Não é você, a sua pessoa, é a ideia que você colocou aqui, né? Deli, isso é algo que a gente sempre conversava, a gente cantou juntas, ela tocava também, para um coro que eu tinha lá em Londrina, então, a gente sempre falava isso, né? Você põe a tua ideia, e agora a gente vai discutir a ideia, não você, é a ideia. Um segundo aspecto é equilibrar o estímulo do pensamento convergente e divergente. O convergente a gente já faz, né? Isso já está presente, né? E aí, antes de eu trabalhar com o processo de criação, é importante que eu proporcione essas situações de exploração da voz e da sonoridade do corpo. Então, jogos que a criança ou o adulta vai explorar a sua voz sem ter vergonha, né? Aqueles glissandos que a gente faz com criança, né? Fazer isso, seja com jovem, seja com adulto, e na medida do possível ir quebrando a timidez, a vergonha, né? Executar o repertório com a maior diversidade possível, porque isso vai dar base para o cantor saber o que é uníssono, o que é divisão de voz, o que é sobreposição, o que é um cânone, o que é um ostinato, e sempre conceituar isso, porque quando a gente for criar, a gente pode até perguntar para eles, o que a gente vai criar?
Que tipo de música? Você quer uma música, ela vai ter um trecho nisso, ela vai ter um trecho com abertura de vozes. Então, se o aluno ele já conhece isso, ele traz essa experiência para o processo de criação. Né? Jogos de atividade, de interação, aquele jogo que apareceu no início do vídeo, dos alunos andando e a professora de teatro, vamos lá, foge de uma pessoa. Né? Então, tudo isso eram jogos para que eles se soltassem, para que eles se sentissem mais à vontade um com os outros. Apreciar e analisar obras diversas, ou até obras do repertório mais executada por outros coros, e ali pontuar elementos, né? Olha como é que eles cantam esse trecho, o que você acha da expressão facial, o que você acha da projeção, eles estão afinados, o que você acha disso? Então, pontuar esses elementos, e também apreciar e analisar obras do nosso próprio grupo, né? Muitas vezes a gente não consegue nem ter tempo para gravar, hoje a gente tem tanta tecnologia, você grava no celular, é possível plugar lá na caixa de som e já escutar, né, ou depois colocar no grupo do WhatsApp, olha, gente, a gravação de hoje, escutem e coloquem comentários. É possível fazer isso para o grupo ter uma percepção dele mesmo. Às vezes eles só cantam, eles não se percebem. Então, essa autoanálise ajuda muito o grupo a ter uma consciência melhor. E aí, essas vivências, elas vão continuar depois, quando iniciar o processo de criação propriamente dito, porque aí vão ser jogos e atividades para a estimulação do pensamento divergente, né, e apreciação e análise do que vem sendo criado, né, das apresentações, dos ensaios, inclusive. E aí, um terceiro aspecto é planejar ensaios com tempo para a criação musical. E aí, isso daqui vai muito do contexto de cada coro, né, por exemplo, ali no colégio de aplicação, eu tinha 1 hora de ensaio, né, 50 minutos era o que eu tinha. Então, quando eu iniciei a segunda etapa, que era a criação propriamente dita, tinha ensaios que eu conseguia reservar 15 minutos, tinha ensaios que eu conseguia reservar meia hora. Ah, tem uma apresentação semana que vem lá, não sei o quê, da escola. Então, nesse ensaio que antecedia a apresentação, eu deixava 10 minutos, e o restante do ensaio era mais para reforçar o repertório que a gente ia apresentar. Né? Se eu tenho um tempo de ensaio maior, eu vou conseguir flexibilizar isso. E o tempo, não só do ensaio, mas o tempo que eu quero me dedicar à criação, porque senão a gente fica explorando e nunca chega no final. Então, no caso do colégio de aplicação, eu tinha o ano de 2017 para desenvolver isso. Mas, em 2017, eu comecei um outro projeto, a Milka está aqui, ela até participou, que era num projeto social, eram alunos que não tinham a experiência coral, e nós tínhamos um semestre, então nós trabalhamos com eles toda a estimulação vocal e de pensamento convergente durante 3 meses, e na reta final a gente propôs a criação de um trechinho para uma música de Natal que nós estávamos preparando, e era muito curtinha a música, dava 1 minuto e já acabava. E aí, vamos propor uma criação para esticar essa música, ficar um pouquinho mais comprida, e eram alunos que estavam assim, no processo de início vocal, e a gente já conseguiu desenvolver. Então, você vê, em 2 meses a gente conseguiu algo menor, porém adaptado àquela realidade. Então, é importante definir tempo no ensaio e tempo para desenvolver o projeto, né? Porque senão a gente fica lá, explora, e nunca vai chegar no final. E aí o regente precisa ser a pessoa que vai amarrar as ideias, né? Na composição, Em Volta do Amor, a gente não discutiu o piano. Eles falaram em uma das conversas que eles queriam um acompanhamento instrumental, até porque já era algo convencionado ali. A gente tinha pianista, tinha flautista, tinha percussionista, né, que eram estagiários da universidade. Então, não, a gente quer um acompanhamento instrumental. Então, quem escreveu o piano fui eu. Só que eu levei o piano para eles e perguntei, e aí, vocês acham que esse piano tá bonito? Combina com o que a gente está criando? Ah, professor, tá legal, essa parte tá legal, essa parte aqui não tá esquisito. Então, eu também fui criando com base na avaliação deles, né? E também a questão do registro, né? Eu tenho a partitura, eu posso também enviar para quem quiser a partitura, que também foi algo escrito por mim. O ideal seria ter chegado no final do processo e criar uma partitura com eles, mesmo que fosse com símbolos não convencionais, mas a gente não teve tempo. Então, eu fiz o registro da partitura, das ideias,
disponibilizei depois para todo mundo, mas não foi algo que nós criamos coletivamente, mas também é possível fazer isso se você dedica tempo, né? E aí, um último slide que eu quero colocar aqui, eu tinha comentado com vocês o conceito de criatividade a partir de uma ideia ampla, né, um conceito quádruplo. Deixa eu abrir ele aqui de novo, e aí eu fiz uma adaptação desse conceito quádruplo para o coro criativo. Então, eu tinha mostrado esse slide aqui. Opa! Eu tinha mostrado discutindo o conceito de criatividade, né? Esse quadro, né? A pessoa que cria, né? O produtor, o processo, um produto e um contexto, né? E aí, no final da pesquisa, eu proponho esse quadro aqui. Né? Então, aqui são as ideias dos dois autores, Novaes e o Elliott. E como é que é? Quem são os participantes? A pessoa que cria o produtor. No coro criativo, todos os participantes. Corista, regente e até um instrumentista. Tá? Às vezes, a gente deixa o instrumentista ali na função, o apoio, né, que ele tem, mas no coro criativo, todos os integrantes participam do processo. Onde que esse processo acontece, né? No nosso caso, são nos ensaios, né? Então, ensaios que contemplam atividades de estimulação da criatividade, reservados para exploração de material sonoro e da criação. E aí, o equilíbrio entre o estímulo do pensamento. Então, a ação de produzir, ela acontece especialmente nos ensaios. Qual é o produto criado? O produto criado é uma música, né? E aí vem a definição aqui do que eu considero criação, com base em diversos autores, como o próprio Swanwick e Schaeffer, né? Então, arranjos, improvisações, as pequenas ideias organizadas, que podem ser rítmicas quanto melódicas. E as influências ambientais e culturais, elas colaboram para a formação desse contexto, né? Então, os ensaios, as apresentações, a escola, a família, os amigos e todas as experiências socioculturais dos participantes pode fornecer o ponto gerador do processo criativo. E aqui, quando o Arthur, ele mostrou o som que ele tinha imaginado na caixa, que era tum 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 tum, e fez movimento como se estivesse tocando bateria. Depois eu perguntei para ele, da onde você imaginou esse som? Por que você mostrou esse som? Professora, porque eu fiquei o final de semana jogando videogame, e aí o primeiro som que veio na minha cabeça, que eu imaginei dentro da caixa, foi esse. Então, essa fala dele demonstra o quê? As influências ambientais, o contexto onde ele estava inserido, né? Então, a imaginação dele culminou com algo que já fazia parte do cotidiano dele, não era algo que veio do nada, né? Mas era algo que vinha dali do contexto sociocultural. E aí a fala de Anaide, né, a pergunta que ela fez sobre a questão da sociedade, né, por que muitas vezes nós não somos estimulados, vem justamente de uma sociedade que não estimula, né, de um coro que estimula muito mais a execução musical, o desenvolvimento técnico vocal, né, e que não há espaço para a criação musical. E desenvolver uma pesquisa dessa natureza, a pesquisação tem isso, né, uma contribuição para a sua própria formação. Então, mudou totalmente a minha perspectiva de pensar a prática coral. Porque quando as conversas iniciais com a Maura, né, Maura Pena, que foi minha orientadora, a gente estava bem assim, olha, Clésia, pode ser que a gente está definindo aqui tudo isso, está seguindo nessa linha de estimulação da criatividade, e vai ver que o coro é tão convergente que você vai propor e não vai acontecer nada. E isso também é resultado de pesquisa. Então, a gente tem que estar aberto para o que pode acontecer e aberto também para o que pode não acontecer. É pesquisa, e pesquisa é assim. E foi muito bom, foi uma surpresa muito boa ver que eles se envolveram, ver que eles estavam animados e resultou no processo todo de desenvolvimento de uma criação
né, e de ampliação da prática musical no contexto coral, e até uma redefinição dos papéis, porque quando eu trago o cantor para ser um agente mais ativo do canto coral, ele assume também a responsabilidade ali de contribuir, de questionar, de colaborar com todo o processo. Então, ele divide com a gente essa responsabilidade de liderança, e não é alguém que simplesmente senta, abre a partitura, né, e canta. Não, ele é agente ativo do processo, o instrumentista também. Né? Então, eu aprofundo todas essas questões na tese. Eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, quem quiser. Eu sei que a Ana disponibilizou para os alunos lá na pasta, né, a tese já está lá, mas eu vou colocar aqui o meu e-mail, quem quiser eu compartilho a tese e uma pasta que tem todos os arquivos de áudio e partitura para vocês poderem escutar, né, conforme eu vou descrevendo. O capítulo, tem 7 capítulos, é o capítulo 6 que eu trago a descrição do processo, que é legal ir lendo e escutando, né, o que os alunos vão pontuando, para entender como é que foi as contribuições das crianças, tá? Vou colocar aqui no chat, e aí eu abro para perguntas, comentários. A Ana me falou que geralmente vai até 9h30, então a gente tem aí uns minutinhos para esse bate-papo. Isso. Kézia, super obrigada pela tua exposição, acho que clareou muita coisa. Eu também gosto muito de compor com as crianças. Não é uma prática, como você falou, né? Às vezes a gente tem que planejar os 15 minutos, né? Por exemplo, para a criação. Às vezes, isso surge espontaneamente também, né? Isso. A gente compôs uma música no PsiUnil, assim, o meu projeto Psiu, ele tem um grupo que é mais veterano, assim, né? Que é o Psiu Alpha, e tem o PsiUnil, que é das crianças iniciantes, né? Que entram no projeto. E a gente fez um brainstorm, né, como você falou, uma tempestade de ideias, e a gente conversando sobre a pandemia, e eles, assim, a gente estava ensaiando online, e aí eles, mas quando que a gente vai voltar no ensaio presencial? Quando que a gente vai se ver, né? Eles estavam com aquela angústia, assim, e aí essa angústia foi virando uma conversa, né, eu parei o ensaio, né, não tinha planejado isso, mas aí eu comecei a falar, mas a pandemia também tem coisas boas, né? Não é só, a gente não pode ficar pensando só nas coisas ruins, né? Que a gente não está se encontrando, que a gente não pode ir até a universidade, mas vamos pensar nas coisas boas. E eles começaram a falar, e eu fui anotando as coisas, né? E aí isso virou uma música. Nem era a intenção, né? Nossa, nem era a intenção minha fazer uma música naquele momento, mas é interessante também a gente aproveitar essas oportunidades, né? E aí eu acabei mostrando essa música para um colega meu, e ele falou, não, vamos gravar isso, e aí a gente acabou indo para estúdio, né, em breve, a gente está terminando a edição, né, na verdade tem um ex-aluno meu que está fazendo a edição do vídeo, então logo vai estar pipocando aí, né, nos grupos de WhatsApp. Mas eu acho muito interessante, e as crianças se sentem muito orgulhosas, né, isso assim, no coro tem um efeito muito positivo. Eles, né, têm orgulho daquilo que eles fizeram, e eles gostam de mostrar, né, eles mesmos divulgam na família, divulgam para outras crianças. Então, eu gosto muito desse processo, acho que é interessante, né, para quem não experimentou, experimentar no coro, né, trazer isso para o coro e né, ver o que acontece, porque as crianças são muito criativas, né, eu acho engraçado também que eles aproveitam aqueles elementos, às vezes eles fazem melodias, né, eles colocam uma letra, eles criam uma letra e colocam na melodia de um vocalize que eles cantam, né, então eles pegam aqueles elementos que eles já conhecem, né, e vão juntando, vão conectando as coisas, né, eu acho isso super interessante, que eles vão compondo com aquele material que eles têm, que eles conhecem. Então, para mim, é uma prática, né, que a criação é uma prática que realmente eu valorizo muito, né. Mas, enfim, temos mais perguntas para a Clésia? E é interessante porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, quem convive comigo aqui sabe o quanto eu sou sistematizada, né? Tudo organizadinho.
tudo assim pensado, eu plano A, plano B, plano C, eu vou aqui, depois ali, né, não sei o quê. E o processo de criação em coletivo, você só tem o ponto gerador. Você não sabe aonde isso vai dar, né? Então, isso, assim, nos ensina a trabalhar com essa imprevisibilidade, que, na realidade, você tem um material ali que foi explorado, né? Por exemplo, esse exemplo de colocar a letra num vocalize, né? É algo que ele vivenciou ali. Então, você tem esse material que está aí, que eles podem trazer, mas o resultado, o produto final, você não sabe, você não tem esse produto. Então, ao mesmo tempo que é algo angustiante, né, no caso, para quem é uma pessoa controlada, que gosta de visualizar o final, né, do processo, numa proposta dessa você não tem isso. O teu controle eu estou aqui para participar das ideias e vamos ver onde que vai dar, né? Por exemplo, no momento da pesquisa, quando a gente estava com aquelas 3 ideias e eu fiz a primeira tempestade de ideias, a gente estava naquele impasse. Eu tenho 3 ideias que se sobrepõem, mas só isso basta? Né? Então, a primeira tempestade de ideias foi justamente para colher dos alunos o que vocês pensam além disso, né? E eu não sabia o que ia sair daquilo, que encaminhamentos a gente daria, que alguém ia falar, pega a letra da fulana, professora, vamos fazer isso, vamos. Né? Então, estar aberto a essa imprevisibilidade, e a pesquisação como metodologia de pesquisa, ela contribui para isso, porque você tem um ciclo, né, de planejamento, ação, reflexão, e você volta de novo, planeja, propõe, avalia, planeja. Então, é algo que te ensina isso também, você aprende a lidar com essas inconstâncias, problemas do campo, né, problemas do processo. Então, isso serviu muito para eu aprender a lidar com as imprevisibilidades e crescer enquanto profissional, né, enquanto regente, né. A criação sempre foi algo muito comum da minha prática. Eu sempre fui aquela aluna de música, problema, né. Então, com meus 8, meus 9 aninhos, eu não sabia o que significava aquelas bolinhas naquele monte de linha, não fazia ideia. Então, eu ia para o instrumento, eu ficava brincando, a minha liberdade a vida inteira, acho que foi no instrumento, né. E aí, meu irmão, que 1 ano e alguns meses mais velho que eu, que me ensinou a ler a partitura, por mais que eu fosse numa aula, mas foi ele que me ensinou a ler a partitura. Mas a criação e a improvisação, a exploração sempre fez parte da minha vida. E por que não levar isso também para os alunos, né, nessa perspectiva abrangente de educação musical, de que todos podem ser convidados a criar, todos podem ser convidados a propor algo que seja significativo, né, e isso acaba também contribuindo para mudar essa cultura, essa sociedade que a gente vive, de que criação é algo específico de pessoas que são consideradas gênios, né, e é óbvio que a gente vai ter pessoas que vão aprofundar os conhecimentos, vão fazer aula de composição, vão compor sonatas, concertos, obras corais, que vão ser cantadas no mundo inteiro, né, mas vão ter pessoas que vão gostar de participar, de entender como é que funciona um processo criativo, e vão se limitar a isso, e isso é o bastante para elas, né, então é democratizar, já que o coro é uma proposta tão democrática, né, por que não democratizar também o processo de criação, né? Eu estou vendo que Milka está aqui. Milka, ela foi aluna nossa, mas ela está trabalhando aqui no Seminário Teológico do Norte. Ela está levando essas discussões para lá também. Você quer falar um pouquinho, Milka, de como tem sido a tua experiência lá? Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Então, eu comecei a levar essas discussões para os alunos da turma de regência 2, que a gente está começando com a regência coral. Então, assim, foi bem interessante, porque os alunos acharam até estranho, assim, nunca tinham ouvido falar sobre essa questão da prática criativa do coro, né, de desenvolver esse processo. E foi bem bacana, assim, eu tenho conversado isso com eles, inclusive tem uma aluna aqui minha, Vânia. Tô vendo aqui. Então, bem legal aí falar, pessoal, sobre
sobre essa prática, né? Posso falar? Eu falo de novo, ai, desculpa. Estamos aqui para isso. Clésia, nossa, que gostoso ver assim esse trabalho todo documentado, né? Tô louca para ver, né, Ana? A Ana de vez em quando falou, Ana, eu tenho que começar a fazer alguma coisa, que eu não fiz mestrado, nada, só experiência. E a experiência, por exemplo, que eu tenho com os meus alunos, agora, ano passado, a gente fez um CD só com versículos bíblicos em que cada um deles compôs, sabe? Então, o volume 4 do material que a gente produz foi todo composto pelos alunos do coral. Então, assim, é muito legal. Agora, com a pandemia, eles estão fazendo os vídeos dessas composições curtas, mas que são composições, né? É uma composição. Porque às vezes a gente pensa realmente assim em algo, né? Que é algo tão... E é celestial mesmo, né? Mas todo mundo pode, né? Que seja um pouquinho, né? Porque às vezes a gente vê pessoas assim que saem pela pele. Eu vejo pelo meu marido. Você tem que fazer alguma coisa, criar alguma coisa, né? Pronto, né? E a gente também consegue fazer e consegue estimular que as crianças também possam fazer e criar movimentos, criar percussão, as vozes, eles inventam vozes na hora de gravar, só tem escrito uma voz, eles inventam, vamos fazer essa, não vamos fazer voz nessa, vamos fazer essa voz aqui também. Então é muito legal, assim, de ver que eles também têm essa sede e que tem um outro significado quando eles são protagonistas, né? Não só quando eles são... Mas eu preciso também dar alimento para eles poderem ser protagonistas, porque senão eles também não vão conseguir. Então, isso é um jogo que você vai, né, vai dando e vai retornando. Então, é bem lindo esse mistério. Mas parabéns, Clésia, foi muito bom. Ana, Lúcia, como sempre, né? Muitas opções online. Nossa, eu nunca tive tantos cursos de coro infantil, ô, Glória. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada, Ana. A ideia aqui agora, porque eu encerrei esse projeto onde eu desenvolvi a proposta em 2017, o Colégio de Aplicação, ele tem muitas atividades e a gente estava começando a ter dificuldades em 2018 para encaixar o horário e ter uma atividade mais tranquila, né? Então, eu suspendi as atividades e a minha ideia era voltar um pouco mais adiante. Aí eu engravidei, né? Aí comecei pegar mais leve para defender a tese antes do João Gabriel nascer. Hoje ele está com 1 ano e vai fazer dois meses, né? 14 meses. E aí emenda, né? Aí você defende o doutorado, aí você tem o bebê, aí eu voltei a trabalhar no meio da pandemia. Então a expectativa é, voltando às atividades presenciais, a gente vai retomar o projeto, mas não mais no colégio de aplicação, mas como um coro infantil da UFPE, porque nós não temos um coro infantil oficial aqui da universidade, então vai ser aberto à comunidade, e aí a minha proposta é iniciar um trabalho e lá, depois dessas vivências, né, do pensamento convergente, começar também retomar essa proposta como algo recorrente, já que se mostra tão válida e significativa, né? Opa, mais um coro infantil universitário. Tem que ter, né? E vamos fazer uns intercâmbios daí, né? Aqui em Recife a gente tem muitas práticas, assim, significativas. A NAID tem um trabalho muito bom. Eu sei que Milka, no seminário, está com adulto, mas eu sei que na igreja ela também estava desenvolvendo. A gente tem o próprio Centro aqui de Educação Musical de Olinda, tem um coro lá, os Pequenos Cantores de Olinda, com um trabalho muito bom, mas na universidade acho que vai ser primeiro, assim, né, com essa proposta, e vamos fazer alguns intercâmbios, né, de trocar experiências e crescer nessa área. Mas intercâmbio de viagem é bom também, né? Eles gostam, né? Nossa, criançada se diverte. Engaja mais ainda. Bom, então, mais uma vez, Clésia, obrigada. Nós não temos perguntas, acho que sua exposição foi tão clara, né, que, assim, ficou tudo tão, né, tão bem explicado que a gente nem tem perguntas aqui, né,
muito legal conhecer seu trabalho, conhecer também pelos vídeos, né, que você apresentou. Então, gostaria de te agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos. Na semana que vem a gente não tem roda de conversa, porque é aquela semana do saco cheio, né? Mas nós temos depois, né, uma overdose de discussões no Congresso, né? No Congresso Internacional, que já é na semana que vem. Então, nós vamos ter 9 mesas redondas, né, conferências, para a gente ter uma overdose de discussões aí sobre o coro infanto-juvenil. Espero que todos já tenham feito a inscrição, né, no Congresso. E depois, no dia 21, né, na semana seguinte, a gente retoma a roda, já com a presença do Eric Lana, que é o regente do coro dos Canarinhos de Itabirito, lá de Minas Gerais. Eu estou confirmando com outros regentes, né, para fazer aquela divulgação já de todos, né, do ciclo todo de rodas de conversa, então estou aguardando algumas confirmações para a gente já lançar a divulgação das próximas, mas continuamos com o projeto, acho que deu super certo, né, foi muito positivo, muito produtivo, então a gente retorna no dia 21 e eu vejo vocês no Congresso Internacional. Certo. Obrigada, gente. Boa noite.